amigos, claro que vem. Sempre o Senhor vem nos consolar, nos confortar com a sua santa e poderosa palavra. Povo de Deus, como vocês viram, nós estamos aí com vários projetos em andamento, bastante coisa bacana que Deus está preparando de fazer, mas para isso nós precisamos da colaboração da nossa Irmandade, que já tem colaborado, nós já conseguimos fazer bastante coisa, já deu uma melhorada dos equipamentos, falei para vocês, vai haver aqui uma mudança aqui nessa parede aqui atrás, para ficar mais clarinho, melhorar a iluminação, para tirar essa lâmpada aqui da minha cara, que ela me faz um mal, todo dia eu termino o culto com dor de cabeça, porque ela é muito forte e fica aqui em cima, tá vendo? Faz até reflexo no óculos, ó. Mas aí vai fazer uma iluminação melhor. E precisamos da colaboração de cada um de vocês. Aqui estão os nossos dados do Pix, ó. Primeira chave é contato@horadabenção.com.br. E o nosso número de celular, que é o 011 9 1488 3827. 011 9 1488 3827. Ou os nossos dados bancários, que é a agência no Banco Itaú, agência 1268, conta corrente 98-510, dígito 6, em nome da Hora da Bênção. Só esse envio dos olhinhos vai ficar aproximadamente R$1.000 para 50, mas vai ter mais, porque até sexta-feira anunciando. Então, cada um contribua segundo o que Deus preparar, independente de qualquer coisa. Irmão Rodrigo, mas eu não tenho condição de contribuir, quero o olhinho. Corre lá, faz o cadastro que Deus vai preparar. Um não tem, outro tem, contribui por 2, Deus vai preparar. Vai chegar aí na sua casa. Aí tem o site, tem o aplicativo, tem os equipamentos, precisa tirar meu celular para a gente ter uma câmera melhor. Vai dar tudo certo, e a gente vai glorificar o nome do Senhor, tá bom? Então faça sua oferta, seu dízimo, sua contribuição, essa é a nossa igreja. Agora nós estamos aqui, online, e vou fazer todo dia que Deus preparar, eu vou estar aqui fazendo live. É cansativo, é uma correria, uma mega estrutura para montar, mas tem valido a pena, porque vida tem sido edificadas. E essa semana a gente tem bastante coisa para a gente poder sanar, acertar. Então eu quero pedir aos irmãos hoje uma ajuda especial. Em nome de Jesus, posso contar com vocês? Com quem a gente pode contar? Manda um joinha aqui na live, só para tirar a aflição do coração aqui. Eu creio por fé que Deus vai preparar tudo o que a gente precisa. Está aqui os dados bancários, faça a sua oferta, contribua. E eu tenho certeza que Deus retribuirá. Perseguição não falta, gente para reclamar não falta, falta gente para fazer. Mas para falar mal é o que mais tem. Mas não tem problema, nós estamos com o coração limpo, fora os atendimentos da obra da piedade, daqueles que têm necessidade. Tem irmãos que têm desejo de enviar a cesta básica, chama a gente no WhatsApp, eu passo o endereço, depois a gente fala para onde foi destinada, para poder receber as cestas. Enfim, ajuda a obra de Deus. Com quem eu posso contar? Manda um joinha aqui, ó, na live, dizer, irmão Rodrigo, nós vamos ajudar, e eu tenho certeza que Deus vai suprir tudo aquilo que a gente precisa. Tá bom? Corre lá, Pix, contato@horadabenção.com.br, esse é o e-mail, e o celular 011 9 1488 3827. Tá bom? Esses dois são chave Pix aqui do Banco Itaú. Ajuda a gente e Deus te retribuirá. Vamos orar para agradecer as ofertas? Senhor, graça nós te damos, porque o Senhor tem preparado tudo o que nós precisamos. Nada nos falta. Tudo tem sido suprido por Deus. Põe a tua mão de misericórdia e recebe no céu as ofertas dos nossos irmãos e irmãs. Retribui, abençoa, prospera o caminho de cada um de nós. Que nunca falte o pão de cada dia. Que nunca falte a condição de estar diante da tua presença. E que o teu nome possa ser sempre, sempre glorificado nas nossas vidas. É o que pedimos a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ajuda a gente, irmãos. Eu estou insistindo, porque está precisando mesmo. Tem bastante coisa para acertar. Manda um joinha aqui. E Deus te retribuirá, pode ter certeza. Vamos ler a palavra do Senhor no Santo Evangelho escrito por Mateus. Nós leremos no capítulo 22. Deixa eu só arrumar aqui, irmãos, que eu não coloquei o versículo, desculpa. Capítulo 22, versículo 34. Pronto, agora está bonitinho, como tem que ser. Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 34. Onde diz aqui o grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Só até aqui, amados. Amém. Senhor, eis a tua palavra. Fala com a nossa alma. Enche o nosso coração da instrução que vem do céu e visita o teu povo. O teu nome será glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, viu, pela disposição de ajudar. Deus retribua em bênção no céu na vida de cada um de vocês. O grande mandamento. Os fariseus, de tempos em tempos, procuravam atrapalhar o Senhor. Procuravam fazer alguma coisa que o desmoralizasse ou que o fizesse cair, de alguma forma, em descrédito. E que ele fosse envergonhado diante das pessoas, diante, enfim, daqueles que estavam ali em sua volta. Isso é o que mais tem na nossa vida, irmão. Gente para atrapalhar. Para ajudar dá mais trabalho. Mas para atrapalhar, brota do chão. Você não sabe de onde tira tanta gente ruim. Mas no nosso caso, isso é muito preocupante, porque, enfim, nós somos seres humanos, a gente falha, a gente fica nervoso, a gente quer tomar uma atitude, tomar uma posição, mas no caso do Senhor, não. No caso do Senhor, não tinha problema nenhum, porque Ele é Deus, Ele é quem é e pronto. E ninguém poderia o colocar em nenhuma situação de embaraço. Isso foi quando perguntaram se deviam pagar ou não tributo a César, o grande mandamento, quando o próprio Pilatos falou, és tu o rei dos judeus? E tantas outras vezes. Primeiro de tudo, o Senhor quer falar conosco o seguinte, quem tem foco, não olha para a esquerda nem para a direita. Quem tem foco, olha para Cristo. Se gostam, se não gostam do que você faz, se te acham bonito, se te acham feio, não interessa. Se você tem foco, se você tem Cristo, a única palavra que te importa, ou que deveria te importar, é a palavra de Deus. É a voz de Deus. É o Senhor dizer, eu estou aprovando ou estou reprovando isso. Bem-aventurado você, irmão. Bem-aventurada você, irmã. Que o teu coração está no Senhor Jesus. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz é por Ele e para Ele, para a glória dEle. Se você mantiver esse pensamento no teu coração, se você mantiver essa forma de agir, de pensar, nada ao contrário, nada estranho, nada mundano, ou mesmo vindo por parte do nosso adversário, será capaz de te tirar da presença de Deus. Mas isso não é só na igreja. É na criação dos filhos, é no trabalho, é na sua vida diante da sociedade. Por exemplo, se nós saímos daqui agora, você sair da sua casa, eu mesmo vou sair daqui, vou no mercado, para passar em algum lugar e encontrar uma viatura de polícia. O que vai acontecer, irmão? Se uma viatura de polícia te parar agora, te falar, fulano, deixa eu pegar uma irmã de exemplo, ô Ione, me dá seus documentos aqui. Nada. Sim, senhor. Aqui o documento. Ele vai falar o que tem que falar, você agradece e vai embora. Não é? Não deve nada, tá tudo certo. Então, irmãos, é a certeza do caminho certo. É a certeza daquilo que nós estamos fazendo que é o que deve mover os nossos objetivos, os nossos sonhos e os nossos corações. E hoje o Senhor te diz, você anda dando muita satisfação, você anda se preocupando muito com o que os outros acham, com o que os outros querem. E hoje o Senhor te diz, quero falar contigo. Porque se tu vieres a mim e falar comigo, através da minha palavra eu vou te orientar, diz o Senhor. E vou te mostrar o que eu quero, o que eu não quero, o que eu aprovo, o que eu não aprovo, aonde eu estou e onde eu não estou. Mas quem louva, louva para alguém. Quem faz, faz para alguém. Quem faz o bem, faz para que alguém veja, tira uma selfie. Não, irmão. Não, irmã. Faça para o Senhor. Só assim você poderá estar amando a Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, de todo o teu pensamento, de toda a tua capacidade de compreensão.
E o Senhor diz hoje por essa palavra, eu vou arrancar muito fariseu do teu caminho. Glória ao nome santo do Senhor, que fica ali grudado em você, te atrapalhando, te impedindo de progredir, te impedindo de crescer espiritualmente, te impedindo de evoluir, te impedindo de seguir o teu caminho, de olhar para frente, de ver um norte, de ver um destino, de ter um objetivo, de ter um foco. E aí ficam coisas pequenas, coisas rasteiras em volta de você, pessoas mal intencionadas, pessoas que têm espíritos de inveja em torno de você. E lembre-se, o invejoso nunca vai fazer um elogio. Ele sempre vai criticar. Ele sempre vai pôr defeito. Ele não faz, mas põe defeito. Até aí, tá tudo certo, senão ele não tinha o que fazer. Mas você vai dar ouvido? O grande mandamento é ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É a base, é uma casa. Sem alicerce, sem esses dois, nada que se faça nos fará chegar até Deus. E hoje o Senhor está mandando a sua santa palavra para dizer a toda a sua igreja, confia, fica firme, segue o teu caminho. Os irmãos acham, esses foram os que ficaram relatados aqui, mas quantos fariseus apareceram no caminho de Jesus? E Barrabás que bateu-lhe no rosto? E os outros que o crucificaram? E os que desacreditaram nele, os que o açoitaram, o soldado romano que furou seu lado com uma lança? Mas ele tinha um foco, ele tinha um caminho a seguir. Esse é o teu problema, é o meu, é o nosso problema. A nossa vida está pautada, amparada, enfim, firmada naquilo que o outro acha, que o outro quer, que o outro diz. Irmão, teu negócio é com Deus, irmão. Teu negócio é com Jesus. A tua missão é com o Rei da Glória. É para Ele, por Ele, todas as coisas. Vem dele todas as coisas. Mas fecha uma porta, Deus abre um portão. Você cai um tombo aqui, a palavra diz ainda que o justo caia, não ficará muito tempo prostrado. Você vai cair, uma hora ou outra você vai cair, mas Deus te levantará. Agora, muitas vezes você está mais preocupado em se alguém viu o teu tombo do que levantar. Levanta, irmãos. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Coisas que não acrescentam nada na sua vida, que não te dão nada de melhor, de bom, de aproveitável, arranca da sua vida. Seja uma amizade, seja um costume, seja qualquer coisa, arranca da tua vida hoje. Quero perguntar aos irmãos, quem se compromete hoje a fazer uma limpeza na tua vida espiritual e material? Seja contato, seja amigo, seja hábito, seja costume, não acrescentou? Ou soma ou some, em nome de Jesus. Não é uma questão de interesse, de você ser interesseiro. Eu só vou me relacionar com gente que eu puder tirar proveito. Não, não é essa a questão. É questão de você tirar da sua frente, tirar de perto de você aquilo que não agrega. Porque vai te sugando, vai te sugando, vai te sugando, vai te deixando sem força, daqui a pouco você não tem coragem de fazer mais nada. Você não vai conseguir mais seguir o teu caminho. Você não vai conseguir mais seguir a tua missão. Mas o Senhor está mandando a palavra hoje e diz a todos nós, eu vou limpar o teu caminho. Dá para vocês dar um glória a Deus aí, irmão? Eu vou limpar o teu caminho. Eu vou limpar a tua vida. Eu vou limpar a tua casa. Glória a Deus nas alturas. E o Senhor vai te dizer, eu te abençoarei. Eu vou te mostrar o que serve, o que não serve. Vou te mostrar o que presta, o que não presta. Vou te mostrar onde você pode ir, onde você não pode ir. Vou te mostrar as pessoas que acrescentam na tua vida, as que não acrescentam. Vou começar a te dar uma visão além daquela que você tem. Que são as coisas que estão aí à sua volta. Eu vou começar a te mostrar que tem Deus que cuida de você. Vou começar a te mostrar que tem um Deus que vela pelo teu bem-estar, que vela pela tua felicidade, pela tua alegria. Que tem um Deus que vai fazer de você uma pessoa feliz na terra, independente de qualquer coisa, independente do que aconteça.
independente dos levantes que venham contra a sua vida, e do quanto o inimigo tem lutado para minar a tua fé, para minar os teus planos, para minar os teus sonhos. Hoje o Senhor Jesus te fortalece por essa palavra. Hoje o Senhor Jesus põe em você um espírito destemido, um espírito corajoso, um espírito de homem, de mulher de Deus. E o Senhor te diz por essa palavra, prepara-te, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Glória a Deus nas alturas. Os olhos da inveja, os olhos, enfim, daquele que quer o teu mal, que quer te atrapalhar, que quer te impedir de progredir. Nada vai parar diante de você, diz o Senhor. Nada vai parar diante dos planos e das promessas que Deus te fez. Então hoje o Senhor quer que você olhe para dentro de você e diga: Senhor, a minha vida pertence a Ti. E o meu negócio é com o Senhor Jesus. É para Ele, por Ele, todas as coisas. Eu não quero saber. Simão Rodrigo gosta, muito bem. Se ele não gosta, paciência, come menos. Se você viver em função de tentar agradar as pessoas, além de você não ter sucesso, você vai se decepcionar profundamente. Luta para agradar a Deus, irmão. Se esforça para agradar a Deus, minha irmã. Que os teus dias sejam dedicados a estar diante do Senhor, fazendo tudo para o Senhor. E quem aprovar, glória a Deus. Quem não aprovar, paciência. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Amar não é adular. Amar não é fazer todas as vontades. Amar é respeitar acima de tudo. Mas tem que haver reciprocidade. O meu espaço começa onde termina o seu. E hoje o Senhor está te dando mais largueza. Hoje o Senhor está te dando, enfim, que você tenha mais espaço para você ser quem você é. Não quem as pessoas querem que você seja. Seja a sociedade, seja a igreja. Tem irmão que não vai na praia por causa da igreja, não vai numa festa por causa da igreja. Não se reúne com a família por causa... Eu fiz isso muitos anos. A Armandane está aí assistindo a live, ela é testemunha disso. Pensando em estar agradando a Deus. E me afastando das pessoas que eu amo. Deixando de aproveitar momentos maravilhosos com as pessoas que eu amo. Isso não é amar a Deus, irmão. Um gesto, uma ação, não determina uma vida inteira dedicada ao Senhor. E é isso que Deus quer colocar no teu coração, para que você entenda. Diante de Deus nós somos todo carta lida, todos nós. O Senhor sabe quem somos e como agimos. E hoje o Senhor vem mandar a sua palavra. Eu quero a sua essência, eu quero o teu melhor, mas eu quero quem você é. Recebe a unção dessa palavra, em nome de Jesus. Recebe a glória dessa palavra sobre a tua vida. Ninguém impedirá você de ser feliz, diz o Senhor. Ninguém impedirá você de alcançar os teus objetivos, de chegar onde você tem que chegar, de fazer aquilo que você tem que fazer. Quantos planos frustrados, quantos planos interrompidos, por causa de uma doutrina, por causa de que alguém da igreja falou que devia ser assim, ou assado, ou cozido, ou frito, e você vai deixando de viver, você vai deixando de ser quem você é, você vai deixando de viver o melhor de Deus para a tua vida. E Deus te dizendo: não é isso que eu quero para você, minha serva. Não é isso que eu quero para você, meu servo. O que eu quero para você é o melhor. O que eu quero para você é alegria, é contentamento, é família reunida, é felicidade. Você está associando a servir a Deus a ser triste. Tem nada a ver uma coisa com a outra, é muito o contrário. Quem serve a Deus é feliz. Quem serve a Deus é realizado. Quem serve a Deus está sempre esperançoso no futuro. Mas você anda depressivo, carrancudo, desesperançoso, triste. Mas hoje o Senhor está mandando a palavra e te diz: eu vou te livrar desse mal. Eu vou te livrar dessa corrente que te amarra. O Espírito Santo de Deus está entrando agora nas casas, irmãos. Está entrando agora na nossa casa, na nossa vida. No seio das nossas famílias. E o Senhor te diz: eu vou arrancar tudo que não presta. Eu vou arrancar tudo que impede o meu operar na tua vida. Tudo que impede o Senhor de entrar. Como uma parede impede a luz, impede o vento, impede a chuva, o Senhor vai arrancar tudo da tua vida agora.
Sejam pessoas, sejam hábitos, seja o que for, o que precisar mudar, o Espírito Santo de Deus mudará. Mas você vai ser feliz de verdade. Você não vai ser aquela pessoa de comercial de margarina. Você vai ser feliz de verdade. Quando as pessoas estiverem vendo, você está feliz. Quando elas não estiverem vendo, você estará feliz da mesma forma. Bendito seja o nome santo do Senhor. E é isso, irmão. É essa palavra que Deus traz a nós nesse dia, nessa noite de hoje, nesse domingo. Trazendo a amada igreja de Deus, essa esperança, essa lâmpada acesa na tua vida, para te dizer, você não está sozinho. Você não está sozinho. Esse é o grande mandamento. Amar Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. O que passa disso, irmão, é conversa fiada. E o Senhor vai te dando estratégia. O Senhor vai te dando direcionamento. O Senhor vai te dando instrução. O que você deve fazer. Ele vai te ensinando, irmão. Não precisa ninguém estar vigiando tua vida. Saber onde você vai, o que você faz, com quem e que horas. O Senhor te conhece. E Ele vai te ensinar, Ele vai te ajudar. E o que não servir na tua vida, Deus vai arrancar, irmão. Deus vai arrancar, irmão. Mas não é no tempo do irmão Rodrigo. Não é por causa da igreja X ou Y. Senhor, hoje, agora, eu estou me afastando disso ou daquilo outro, porque eu compreendo que não faz bem para mim, não agrada o Senhor. Agora eu entendo, Senhor. É o convencimento da graça. E agora eu sigo em paz diante de ti. Liberto dessas coisas que me aprisionavam. E o Senhor está mandando a palavra hoje e te diz, eu vou abençoar a tua semana, eu vou abençoar a tua casa, vou abençoar o teu trabalho, abrirei as portas que estão fechadas, salamá, salaía, e te mostrarei o meu poder na tua vida, na tua casa. Te mostrarei o meu poder, glória ao nome do Senhor. Te mostrarei que a sua casa será chamada casa de oração, que os teus filhos são discípulos do Senhor. Te mostrarei que nada impedirá o meu operar na tua vida. Irmão, irmã, recebe a unção dessa palavra em nome de Jesus. Recebe a unção, a graça, a virtude do Espírito Santo sobre a tua vida. Dá glória a Deus, porque o Senhor está chegando para libertar a tua mente e o teu coração. Te libertar dessa prisão que puseram à tua mente. Te libertar dessa prisão que puseram os teus pensamentos. Te cercaram de limitações e você acreditou. Te cercaram de impossibilidades e você acreditou. Mas o Senhor está mandando a palavra e te diz, eu vou te tirar com mão forte dessa prisão. Eu vou te tirar com mão forte desse lugar que te puseram. E te mostrarei que eu sou Deus na tua vida. Alamanaia, Jesus. Te mostrarei que a minha mão poderosa está levantada ao teu favor. Irmão, sinta a mão de Deus levantada ao teu favor. Sinta a mão de Deus levantada na tua vida. O inferno, o adversário, ninguém poderá com você. Ninguém te aprisionará se Deus já te libertou. Dá glória a Deus, irmão. O Senhor está entrando na tua vida, está entrando na tua mente, no teu coração. Está arrancando tudo que não presta de você. E está fazendo de você uma nova criatura, entendendo que a vontade de Deus é santa, perfeita e boa. Não é a vontade do pastor, não é a vontade da igreja que deve prevalecer, é a vontade de Deus, irmão. É a vontade de Deus, minha irmã. É essa vontade que deve prevalecer na sua vida. E é para essa vontade que você deve viver os teus dias, pedindo ao Senhor sempre para te direcionar, para te mostrar, para te guiar diante da sua palavra, e que você seja sempre um instrumento nas boas mãos de Deus. Mas não um instrumento, nem massa de manobra na mão de quem quer que seja, de igreja ou de quem quer que seja, não. Um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Um instrumento nas mãos do Senhor Jesus. E hoje o Senhor te diz, eu te liberto, eu te limpo, eu te toco com o meu espírito. Alamaia, entro agora na tua casa, irmãos, Deus está entrando em muitas casas, irmão. Deus me mostra o Espírito Santo entrando em muitas casas. Deus está fazendo limpeza na tua vida agora. Clama a Jesus agora de todo o teu coração. O que precisar ser liberto, o que precisar ser limpo, o que precisar ser aberto, o que precisar ser tirado. O Espírito de Deus está arrancando, está libertando, está operando agora. Receba em nome de Jesus.
Receba em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Espírito Santo move os teus passos, move os teus dias. Agora o Senhor está dando ordem no inferno, o Senhor está dando ordem no centro de macumba, de feitiçaria. O Senhor está tirando do teu caminho todos os olhos de inveja, toda pedra de tropeço, toda obra maligna que foi feita contra a tua vida. O Senhor te diz: aquele que me ama não é escravo de demônio nenhum. Satanás, Jesus Cristo te repreende agora. Espírito da morte, o Senhor Jesus te repreende agora. Espírito da contenda, o Senhor te repreende agora. Dá glória a Deus, irmão. O Senhor está entrando agora na tua vida com poder e com glória, e o adversário vai sentir o peso da mão de Deus, irmão. O peso da mão do Senhor. E essa mão santa, poderosa, essa mão de amor e de graça e de poder, ela que te envolve essa noite e te diz: segue o teu caminho, não haverá pedras que te impedirão de chegar até a tua vitória, diz o Senhor. É a palavra, irmãos. Deus seja louvado. Amém, Jesus. Glória a Deus.